estão? Bom, estou muito animada de estar aqui hoje com vocês. Deixa eu só colocar aqui minha apresentação, e aí vai ficar melhorzinho, né? Mas vamos lá. Beleza, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Gente, eu queria muito pedir para vocês, assim, vamos ligando as câmeras. Eu sou muito carente, então vocês vão ver, assim, que eu vou contar aí um pouquinho sobre mim, mas eu quero ver vocês também, para a gente ter esse momento mais próximo, a gente falar um pouquinho sobre vendas aí na Ambiental. Então, quem puder estar ligando a câmera, eu quero muito que seja um momento que eu não fique falando aqui, tipo, sozinha e tal, quero que compartilhar as coisas também em conjunto e tal, né? Então, vocês podem tirar dúvidas. Então, vão ligando as câmeras aí para a gente ficar mais pertinho aí também, né? Mas vamos começar, né? Boa noite, Rede Sul Mineira. Muito prazer, eu sou a Letícia, mas todo mundo aí me chama por Lê. Eu tenho 23 anos, faço engenharia ambiental no FTM. E hoje eu estou assim, um pouquinho aqui para compartilhar não só minha paixão pelo MED, mas também compartilhar assim, um pouquinho das minhas experiências, né? Acho que a ambiental ela é uma área muito interessante, só que no MED é uma área onde as EJs às vezes têm uma certa dificuldade para aumentar o faturamento, para conseguir a constância assim, durante os meses. Então, estou aqui hoje para ajudar vocês. E até contando um pouquinho assim, né? Só um pouquinho bem rápido assim sobre minha trajetória. Eu entrei no Movimento Empresa Júnior em 2020. Passei por alguns cargos, né? Fui assessora de marketing, né? Era da diretoria de mercado, que era comercial e marketing junto. Fui presidente da minha EJ em 2021. Fui presidente do Conselho do Núcleo Triângulo em 2022 e fui presidente do Conselho da FEGENG em 2023, ano passado, né, há pouco tempo também, e fui conselheira administrativa na Brasil Júnior. Então, assim, isso foi um pouquinho, assim, da minha trajetória no MEG. E, enfim, né, saí do MEG aí, já acabei entrando também numa empresa, a Grão Direto. Hoje em dia é uma empresa aí do ramo de tecnologia, né, do agronegócio. Então, basicamente, é a facilitação de venda e compra de grãos. E hoje em dia eu faço parte do time de Product-Led Growth da Grão Direto. Então, assim, espero hoje assim, poder compartilhar um pouco com vocês sobre como que a gente consegue alavancar mesmo as vendas para a área ambiental aí, quando a gente fala de comercial e até envolvendo outras áreas assim da EJ, assim, né? Então, assim, eu quero muito fazer alguns alinhamentos com vocês antes da gente começar de fato e para melhorar a sua experiência aqui hoje. Então, como eu falei, poxa, vamos fazer esse momento ser muito legal, sabe? Que eu não fique aqui, tipo, só compartilhando e falando. Então, vão conversando comigo no chat, pode levantar a mão, perguntar. A gente vai ter um outro momento mais para o final também, para vocês tirarem só dúvidas. Se quiser trazer caso mais específico da EJ, falar a dificuldade que está enfrentando, enfim. A gente vai ter uns minutinhos mais para o final para isso. Mas durante a apresentação, vão tirando as dúvidas de vocês também. Enfim, pode ficar super à vontade para ser algo dinâmico e não algo assim parado, né? Alguns alinhamentos importantíssimos. Gente, os slides, eles são só para guiar o meu pensamento com vocês aqui hoje. Então, tem muita coisa que não vai estar no slide. Muita coisa que eu vou só falar, algumas coisas que eu vou abrir aqui alguns sites, algumas coisas para mostrar para vocês também, algumas plataformas, e vocês, assim, vão precisar anotar. Então, eu indico até, assim, para vocês organizarem as ideias de vocês, que vocês peguem uma folha e vocês dividam ela na metade. Na primeira metade, vocês colocam insights, então, tudo que vocês tiverem de ideias, que vocês acharem que são coisas legais. Em ação, vocês vão colocar coisas que vocês realmente podem colocar em prática, tá? Então, vão listando isso daí, que fica mais fácil de organizar as ideias de vocês. E aí, vamos começar, então, assim, né? Poxa,
nossas cabeças aí que nós iremos cortar aí hoje, né? Quando a gente fala da área ambiental, a gente fala de uma área que geralmente é específica, que geralmente a gente tem dificuldades de ter os leads, né? De manter uma constância, às vezes dificuldade na própria execução. Os famosos outliers também, que quando a gente fecha um projeto gigante que leva nosso faturamento lá em cima, e para manter a constância, assim, às vezes é difícil. Então, assim, quando a gente fala da área ambiental, é de fato uma área complexa, né? Uma área complexa, mas que hoje a gente vai desvendar um pouquinho disso aqui, e eu espero facilitar, assim, a vida de vocês, e eu acho que para isso o principal é a gente reforçar algumas técnicas que são essenciais assim, para os projetos da AMB. Então, vou falar assim de coisas que não só a engenharia ambiental pode executar, mas a biologia, coisas que às vezes está relacionado com a engenharia química, com a engenharia civil, enfim, toda essa área assim, ela é ampla, né? E a gente precisa ter uma visão holística. Então vocês vão ver assim que tem muita coisa que quando a gente olha de cara, às vezes a gente acha que, poxa, só a engenharia ambiental pode executar, só a biologia pode fazer, mas na verdade não. As coisas se complementam e para a gente entregar soluções que sejam mais enriquecedoras, que sejam mais completas, e que a gente entregue uma solução não só mais eficaz para o nosso cliente, mas que vá levar uma experiência melhor, é importante que a gente entregue algo completo. E para isso, assim, é importante a gente reforçar algumas técnicas. Fiquei sabendo que vocês já tiveram alguns outros momentos aí para falar sobre comercial, né? Algo mais geral. Então, eu quis só reforçar isso, porque depois a gente vai entrar em coisas mais específicas, assim, para a área ambiental, tá? Eu separei um momento depois, onde eu vou trazer, assim, projetos de fato e como que vocês conseguem alavancar as vendas de vocês através desses nichos, tá? A primeira coisa, gente, que vocês precisam ter na cabeça, assim, persona. Vocês sabem o que é persona? Quero ouvir aí no chat. Eu quero ver alguém falando também. Conversem comigo, gente, sou carente. Eu espero, gente. Não tem problema nenhum. Tô aqui para vocês hoje. Ninguém? Ó, vamos ver. Tipo um cliente ideal seria um perfil padronizado, um perfil do cliente, perfil ideal. Beleza. Quando a gente fala da persona, o porquê que a persona ela é tão importante, isso, tipo, para qualquer projeto que a gente for vender, qualquer área. Mas quando a gente fala no ambiental, a gente está falando de uma área um pouco mais específica, né? Nossos projetos, na maioria das vezes, eles não servem para qualquer pessoa. Depende, né? Algumas coisas sim, outras não. Mas na maioria das vezes, ele não serve para qualquer pessoa. Então, para isso, a gente precisa conhecer realmente quem que é a nossa pessoa. Quem que é a nossa persona. Eu trouxe até aqui para vocês uma fotinha assim, né? Da Ana. E o porquê que eu trouxe a Ana aqui, né? Nessa fotinha. Essa é a minha persona que eu construí para um projeto específico lá do meu curso, de um projeto que a gente ia implementar, não sei se vocês já ouviram falar, aquelas máquinas inteligentes para coleta de resíduos recicláveis, né? E eu fiz uma pesquisa assim de mercado para entender quem que seria a persona assim que utilizaria essa máquina inteligente, né? E quem que é? Nesse caso seria qualquer pessoa assim do dia a dia, né? Mas eu precisava levar isso para algo que eu conseguisse visualizar. Então, beleza, quando a gente fala de uma máquina, por exemplo, de uma máquina inteligente que recebe resíduos recicláveis, eu fui em alguns pontos mais movimentados daqui da cidade de Uberaba, então
sou daqui da cidade de Uberaba, né? E eu pude perceber que a persona desse meu projeto era a Ana, uma analista administrativa que tem mais ou menos cerca ali de uns 40 anos, sentia as dores dela, que muitas vezes ela entendia que era importante reciclar, mas não sabia muito bem o como fazer isso. Ela entendia que a prefeitura ela não tinha práticas e não tinha uma padronização certa da coleta de resíduos. Então, eu tive que entender tudo isso, né, da Ana, para entender como que eu iria fazer uma máquina que, de fato, conseguisse suprir as dores e as necessidades que a Ana tinha. Então, até voltando assim, né, é importantíssimo que vocês definam e conheçam a persona de vocês. Importantíssimo. Cada detalhe da persona é muito importante. E para isso, vocês podem usar um mapa de empatia para entender mais quem são essas pessoas que consomem os produtos de vocês. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho na Grão Direto, e lá, não sei se vocês já ouviram falar da Grão Direto, mas é um aplicativo, né, que faz a compra e venda de grãos, e uma das personas é o produtor rural. Então, a gente precisa entender a dor de quem que é o nosso produtor rural. A gente sabe a hora que geralmente o produtor rural ele chega em casa, né? Qual que é a hora que ele pega no celular para ver as mensagens que chegam para ele? Tudo isso vai estar vinculado, por exemplo, com uma notificação que a gente envia para aquele produtor rural, por exemplo. E é disso que eu quero falar com vocês aqui hoje, sabe? É importante que vocês saibam cada passo daquela pessoa que geralmente é o cliente ideal de vocês, para que vocês consigam gerar senso de urgência nessas pessoas também, né? E, logicamente, sim, uma coisa que vocês vão ver eu falar muito aqui hoje é sobre o posicionamento de marca de vocês. O posicionamento de marca de vocês, ele vai ser extremamente importante, assim, porque vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser PJs que estão sendo faladas nas cidades que vocês atuam, né? Então, assim, eu vou destrinchar um pouquinho melhor do porquê ter um posicionamento de marca forte, né? O porquê de ter parcerias estratégicas também. Isso aqui são só coisas para vocês já irem fixando. Mas é importante vocês saberem, assim, que na ambiental vocês conseguem aumentar o faturamento de vocês muito a partir também de cross-selling e upselling. Só para eu saber aqui, vocês sabem o que é cross-selling e upselling? Podem mandar no chat. Beleza. Legal. Eu vou explicar até um pouquinho melhor, então, para vocês. O cross-selling, ele é basicamente um tipo de ferramenta, assim, comercial mesmo, onde a gente consegue, por exemplo, aumentar uma venda através de gerar uma solução que ela seja mais completa. Então, por exemplo, ela é uma técnica muito legal. Sei lá, eu vou fazer, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vou fazer aqui, por exemplo, algo que envolve a engenharia civil. Eu estou fazendo uma venda, por exemplo, de um alvará sanitário, e eu fiquei sabendo que o meu cliente, eu entendi que quando eu fui fazer o diagnóstico com ele, eu senti que ele tinha uma dor também de outras coisas que remetia ao lugar, ao lugar assim onde ele tem a empresa dele, por exemplo, e ele precisava de um alvará sanitário. E eu entendia que ele podia adaptar também, ele iria precisar, por exemplo, de um licenciamento ambiental, além do alvará sanitário. Então, o cross-selling é a gente conseguir relacionar mais de um serviço que aquele nosso possível cliente, que aquele nosso lead tem, e vender algo assim mais completo para ele e conseguir gerar valor em cima disso. Por quê? Você consegue fazer uma venda mais completa e aumentar também o faturamento da sua venda. Já o upselling, vocês podem depois dar um Google aí também. O upselling, ele é uma técnica muito utilizada também aí por grandes empresas, que é a técnica, sabe o McDonald's, quando você está lá no totem e comprando lá seu combo de McDonald's,
e aparece assim, mais R$ 1 você leva a batata grande. Você ia comprar a média, mais R$ 1 você compra a batata grande. O upselling é isso. É uma técnica de venda onde, por muito pouco, a pessoa ela acaba levando o melhor. Só que, na verdade, ela, às vezes, tipo assim, o valor que ela tá pagando no médio ali, ele já é um valor entendendo que a pessoa vai levar o grande e que aquilo não vai fazer diferença para a gente que está vendendo. Então, o upselling é basicamente a gente pegar e falar assim, vou vender uma composteira doméstica, por exemplo, e aí eu falo que, por exemplo, eu vou vender uma composteira doméstica, e eu falo assim, essa composteira doméstica, ela está saindo pelo valor de R$ 300. Se você comprar ela, sei lá, amanhã, eu consigo fazer ela por um valor de R$ 305 e você leva a educação ambiental e um suporte para sua composteira. Isso é um upselling, entendeu? Então, já é uma técnica de venda super legal. Deixa eu ver, somente serviços da própria EJ ou uma ação colaborativa com uma outra EJ complementando poderia entrar como um cross-selling? Deixa eu ver. Assim, o cross-selling, você poderia fazer sim como uma ação colaborativa. Ele se encaixaria assim em algo que você consegue trazer, por exemplo, a solução de uma outra EJ e vincular ali no meio para você fazer um combo, algo mais completo. Aqui, a ideia do cross-selling é basicamente você conseguir trazer uma solução mais completa daquilo que você já vende, entendeu? E você, aumentar o faturamento por aquela outra solução que você já vende e ele entender que sim, realmente, você tem razão, ele precisa daquela outra solução que você está oferecendo para ele, entendeu? Eu vou explicar, gente, com mais detalhes também as coisas, mas podem ir mandando no chat, tá? Esse aqui são só técnicas que eu queria reforçar antes da gente começar a falar de fato, enfim, dos projetos da Ambiental. Então, aqui é a Ana, né? Isso aqui é basicamente a persona, assim, que é muito importante que vocês entendam quem é o cliente de vocês para tudo que vocês forem fazer. E é importante vocês entenderem que, sei lá, vamos ver qual EJ que está aqui, das EJ que eu conheço aí do No Sul, vamos ver. A PQ, conheço muito a PQ. A PQ, muito provavelmente, ela tem diversas personas, porque ela oferece diversas soluções dentro da EJ, né? Então, você muitas vezes vai ter até mais de uma persona para cada solução e tá tudo bem. O importante é a partir da persona, você conseguir identificar muito bem essas dores e essas necessidades. No final do dia, o mapa de empatia, por exemplo, você vai fazer um brainstorming, entender o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vê, o que ela faz, o que ela fala, o que ela ouve. E sim, são coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a Ana. O que a Ana ela faz no dia a dia? Ela tem uma rotina corrida, sabe? Ela não tem uma rotina assim tranquila, onde ela consegue parar e realmente, sabe, a rotina dela ela é muito agitada, então a gente precisa facilitar a vida dela, sabe? No final do dia, todo esse brainstorm que a gente faz, essa chuva de ideias, ela vai servir de fato para a gente conseguir trazer as dores e as necessidades. Então, a sua solução, ela tem que, de fato, entrar no que vai solucionar essas dores e entrar também no que vai solucionar essas necessidades. E agora, vamos embora então, né? Vendas. Vamos falar sobre o que interessa, sobre o que a gente quer falar aqui hoje. Eu trouxe alguns tópicos específicos, assim, mais da ambiental, que eu sei que dá certo, tá, gente? Então, que eu sei que a gente consegue alavancar as vendas de vocês através desses projetos. Mas muitas das coisas que eu vou falando, pequenos detalhes, são coisas que vocês conseguem, às vezes, implementar em outras áreas, em outros projetos. Então, podem ir anotando essas coisas também. Poxa, na época que eu estava na EJ, licenciamento ambiental foi uma das coisas que eu trouxe assim como uma estratégia muito forte. Por quê? A gente consegue aumentar muito nossas vendas através de licenciamento ambiental. E vamos lá. Não sei, aí a galera pode ir falando comigo no chat
pô, vocês conhecem licenciamento ambiental, alguém já executou alguma vez ou nunca executou. É até bom vocês irem falando isso também, que eu vou destrinchando mais ou sendo mais direta. Então, vão falando aí comigo. Existem diversos tipos de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele serve para, basicamente, empreendimentos que têm um potencial poluidor. Então, tem diversos tipos de licenciamento ambiental. E aí, gente, tudo depende, né? Tem empreendimentos que têm um baixo potencial poluidor. Outros empreendimentos que têm um alto potencial poluidor, por exemplo. Como que a gente consegue definir, né? Fazer essa definição? Não sei se tem muita gente aí que faz engenharia ambiental, que conhece direito ambiental, mas existem leis para isso, né? Quando a gente fala de Minas Gerais, a secretaria, né, que é responsável, o órgão licenciador que é responsável pelo licenciamento ambiental em Minas Gerais é a SEMAD. Então, a SEMAD, ela é responsável por todo o licenciamento ambiental no estado, a nível estadual mesmo. Mas eu queria muito falar para vocês que a gente consegue entender através do SEMAD, né, através das leis que a gente tem, a gente consegue entender o potencial poluidor, como que a gente faz para realizar esses licenciamentos. Então, o licenciamento, ele é dividido entre licença de operação, o licenciamento também que é simplificado, né, que é no caso do LAS. Então, a gente tem diversos tipos de licenciamento, licença licença prévia de operação. Então, a gente tem diversos tipos. E um ponto importante que a gente tem assim ao nosso dispor é o PNLA. E aí que vem o pulo do gato. O pulo do gato é que, atualmente, no Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, a gente consegue ter acesso a muitas informações legais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, já vou até abrindo aqui para vocês verem o portal, porque é a partir dele que a gente consegue fazer muitas coisas. Basicamente, gente, a partir do portal, a gente consegue ter acesso a todas as leis que falam de licenciamento ambiental no Brasil. A gente consegue conhecer os órgãos licenciadores, assim, por cada estado, a nível federal, a nível distrital, a nível estadual. Então, a gente consegue saber tudo isso. E ali a gente conhece também, né, igual eu falei, então, as leis. No caso de Minas Gerais, a lei que fala do licenciamento ambiental, que dá exatamente também a forma como cada empreendimento se encaixa, né, a nível de potencial poluidor, tá aqui, então a gente consegue ver isso. E no caso de Minas Gerais, é a ADN 2017, do ano de 2017, 217 do ano de 2017, que é a deliberação normativa, e lá a gente consegue ver tudo isso. Mas é super legal porque no PNLA a gente consegue observar também outros estados, tá? Só a nível de curiosidade para vocês, só para vocês verem aqui. Então, a gente clicando aqui em estaduais, a gente consegue ter acesso a qualquer estado do Brasil, entendeu? Então, aqui a gente consegue ter esse acesso. Mas o que eu quero falar para vocês não é nem isso. Depois a gente vai entrando aí. O que eu quero falar para vocês é que esse site, gente, ele é perfeito. Por que ele é perfeito, Lê? Porque é a partir dele que a gente consegue todos os dados de todos os licenciamentos que estão em vigência desde o ano de 1979. Ah, mas o que isso tem a ver? Aí que está a melhor parte. A partir dele, a gente consegue ter acesso a quais são os licenciamentos que estão para vencimento, os quais que já venceram e os quais que estão em dia. Tá, mas o que isso ainda tem a ver com aumentar as minhas vendas? Basicamente, gente, aqui a gente tem acesso a uma lista muito boa de leads. E quando a gente fala sobre essa lista de leads, eu falo que a gente tem acesso
a basicamente o CNPJ dessas pessoas. Então, logicamente, a gente vai conseguir ter acesso a todos esses leads que precisam de um licenciamento ambiental, e a gente vai conseguir entrar em contato com essas pessoas, porque a partir do CNPJ a gente consegue qualificar esses leads. O que é qualificar esses leads, né? Só uma outra dúvida aqui. Vocês sabem o que são leads? Conhecem qualificação de leads? Como que tá isso para vocês? Porque estou falando aqui, às vezes não sei se faz sentido para vocês. Podem ir falando aí no chat. Beleza. Então, basicamente, a gente vai precisar qualificar esses leads. E aqui, gente, vocês conseguem ter acesso a tudo isso. Como eu falei, tipo, o licenciamento ambiental, ele é algo que não é difícil de executar. Então, por exemplo, vou falar algumas coisas para vocês. O LAS, né, que é um tipo de licenciamento assim mais simplificado. Geralmente é o tipo de empreendimento que não tem um potencial poluidor tão alto, né? Aqui a gente consegue ter acesso a tudo isso. E, por exemplo, se for... acho que vocês são aí da região de Lavras, Passos, essa região, né? Eu não sei como funciona especificamente para cada cidade aí de vocês. Por exemplo, no caso aqui de Uberaba, né? Triângulo Mineiro. O próprio site da cidade tem um lugar onde você consegue executar o licenciamento ambiental do empreendimento. Então, assim, muitas das vezes o empreendedor ele não sabe que ele mesmo pode executar o licenciamento ambiental dele. E é por isso que a gente faz o quê? Uma consultoria ambiental, a gente acaba realizando o licenciamento ambiental desses empreendimentos. Então, assim, não é difícil de executar. Para vocês terem noção, assim, quando eu fiz a matéria de avaliação de impactos ambientais na graduação, a minha professora fez, assim, até uma das atividades, um dos trabalhos que a gente tinha que realizar era fazer um licenciamento, assim, fake, sabe? Todo o procedimento como se a gente tivesse um empreendimento. E submeter aquele licenciamento, assim. Então, aqui no PNLA, basicamente, para vocês entenderem, a gente consegue ter acesso a todo tipo de licenciamento que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem colocar licenças que estão vencidas, que estão suspensas, que estão vigentes. Então, tudo isso aqui a gente consegue filtrar e a gente consegue, por exemplo, encontrar aqui. Então, eu vou até colocar aqui para vocês verem. Ó, aqui a gente consegue até colocar pela tipologia. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Mineração, geralmente, é um tipo de licença um pouco mais complexa, que ela tem um potencial poluidor, geralmente, bem mais alto. Então, é o tipo, assim, de licenciamento que eu não recomendo tão vocês procurarem, sabe? Saneamento ambiental, às vezes é algo, assim, um pouco mais tranquilo, dependendo. Infraestrutura também. Então, assim, vocês podem selecionar, tipo, normal aqui. Vamos, sei lá, colocar algum aqui. Vamos selecionar aqui alguns. Ele tá pedindo para estar aparecendo aqui. Vamos ver, vamos pesquisar. Ele dá um tempinho, né? Então, ele dá um tempinho aqui para carregar e tudo mais. Vamos ver, vamos procurar. Ó. Ele já até deu aqui, ó. Minas Gerais, SEMAD, que, como eu falei com vocês, é o órgão, né, responsável, é o órgão licenciador aí. Aí, você clicando aqui, ó, em detalhar licenças, vocês vão ver que, ó, dentro de Minas Gerais, a gente conseguiu achar aqui, ó, desde 1979, 24.970 licenças. Aí, se a gente colocar aqui em detalhar licenças, só tem que esperar um pouquinho, que ele demora um pouco. Olha lá, ele foi. Aqui, gente, para vocês terem noção, a gente consegue ver tudo, ó.
E se a gente colocar aqui em exportar planilha, a gente consegue realmente ter uma planilha desses leads, a gente consegue ter o tipo da licença, a data da emissão, a data do vencimento, a gente consegue ter mais detalhes também, e a gente consegue o CNPJ desses empreendimentos. A gente não consegue, né, o nome da empresa, mas a gente consegue o CNPJ. Então, a partir do CNPJ, a gente joga lá no Google, a gente consegue o contato, a gente consegue saber qual a empresa que é. E o porquê disso, né? Porque a partir desses dados, a gente vai conseguir ter leads. Só que o pulo do gato em prospectar licenciamento ambiental é porque a proposta de valor e o senso de urgência nesses leads é muito mais alto. Não sei se todos sabem, assim, mas geralmente as multas de licenciamento ambiental, elas não são baratas. Então, na época que a gente prospectava, assim, licenciamento ambiental, a gente prospectava, tipo, muito com um pitch, assim, olha, a gente olhou aqui no sistema que o licenciamento ambiental de vocês está próximo de vencimento, e aí a gente queria marcar um momentinho com vocês, até para entender como que a gente consegue estar ajudando. Hoje em dia a gente realiza licenciamento ambientais, enfim, e a gente gostaria de estar ajudando vocês, tudo mais, a não estar pagando essa multa. Então, assim, a gente já vem com um discurso de senso de urgência, porque, poxa, ninguém quer pagar absurdo numa multa, ninguém quer, enfim, deixar de operar ali o seu empreendimento por conta de um licenciamento ambiental. Então, assim, é um tipo de situação onde a gente está gerando muito senso de urgência ali para o nosso lead, sabe? E as chances de ter conversão disso é muito mais alta, né? Então, eu indico muito vocês, assim, a pegarem e sentarem mesmo para olhar sobre o PNLA, sabe? Para conhecer um pouquinho mais sobre o PNLA. Porque, para mim, assim, esse é muito o caminho. É o caminho, assim, da gente conseguir, porque a gente tem leads melhores, a gente consegue qualificar esses leads e os tickets, assim, médios desse tipo de licenciamento varia muito, mas é ali entre 2 mil, 5 mil reais, 8 mil reais, tudo depende, assim, né, do tipo de licenciamento que vocês vão fazer. Mas não é algo difícil de realizar, sabe? E aí, também, coisas que são super importantes, assim, que vocês tenham na cabeça, sabe? É que vocês consigam trabalhar em conjunto com o restante da IJ de vocês, para, por exemplo, colocar esse tipo de estratégia em prática no dia a dia. E aí, vamos até lá para algumas coisas que eu vejo que são super importantes. Na época que a gente trouxe isso para dentro, assim, da minha J, a gente falou, não, a gente vai começar a prospectar licenciamento, só que outras áreas vão precisar trabalhar em conjunto para isso funcionar e dar certo. Não é só o comercial, gente. Isso é uma coisa, tipo, super importante que vocês têm que ter na cabeça. Não é só o comercial que vende, é todo mundo. Então, quando a gente foi falando, não, beleza, vamos começar a prospectar licenciamento e vamos fazer isso acontecer. O que aconteceu, assim? O pessoal de comercial, né, de mercado, começou a entender um pouquinho mais, então, a mapear a estratégia que a gente ia realizar, então, quais que eram, tipo, os licenciamentos que a gente ia atacar, quantos leads que a gente ia ligar por semana, quantos leads que a gente ia qualificar por semana, né? Então, o pessoal de marketing, de comercial, estruturou tudo isso. Então, quais eram as pessoas que iam ficar responsáveis pela qualificação dos leads, quais que iam fazer ligação, né, fazer cold call. Então, quantos leads que ia ficar por pessoa ali para estar prospectando. Então, na época, a nossa meta ela era bem alta, assim, tipo, era mais de 70 mil reais, e foi o nosso plano de guerra, assim. O que a gente fez? A gente dividiu todo mundo para isso. Então, todo mundo da EJ prospectava, né? Todo mundo qualificava e todo mundo prospectava, porque a gente precisava de um número muito grande de leads qualificados e de prospecção mesmo, assim, né? Então, quando a gente fala, assim, sobre
prospecção, é importante que vocês entendam que não é, gente, prospectar, tipo, 5 contatos por semana. É, tipo assim, coisa de 30, 40 por semana, assim, sabe? É ter um alto número de leads ali por semana, se vocês querem, como eu falo assim, pegar o jeito, sabe? Então, o pessoal de comercial foi muito importante para, por exemplo, definir quais eram os pitches que a gente ia fazer, sabe? Na hora de fazer cold call, como que a gente ia abordar os clientes, o que é super importante, vamos voltar aqui na persona. O pessoal de comercial definiu muito qual que era a nossa persona na época, porque ponto importante da gente falar também. Licenciamento ambiental é muito legal? É muito legal. A gente consegue leads? Consegue. Só que entendam que, poxa, você não vai chegar e não vai prospectar uma Ambev da vida, sabe? Não tô falando que é ruim prospectar uma Ambev. Mas, gente, vamos também ser realistas. Se a gente está começando a prospectar isso ou coisas do tipo, poxa, a Ambev já é uma empresa muito grande que tem um potencial poluidor geralmente mais alto, por exemplo, e já tem pessoas responsáveis por fazer esse licenciamento ambiental lá dentro, sabe? Então, essas foram uma das coisas que a gente foi observando também ao longo, assim, das nossas prospecções, foram lições aprendidas que a gente teve, que a gente precisava, assim, entrar nesse meio e, tipo, dar de cara com alguns empreendimentos, e alguns que a gente deu de cara já realizavam isso, porque precisavam ter o licenciamento ambiental em dia. Então, uma coisa que foi bom para a gente, que a gente começou a pegar licenças mais fáceis de serem feitas, então, essas que são simplificadas, que geralmente é só autorização, né? E que geralmente o empreendimento, ele também às vezes está começando. Geralmente é um empreendimento que não é muito antigo, que às vezes não tem uma estruturação tão grande, às vezes não tem uma consultoria ambiental que já faça esse serviço para ele, ou às vezes ele está procurando um lugar que consiga fazer um valor melhor. A gente consegue ter essa jogada por ser do MEG e ter, sei lá, preços que são 40% abaixo do mercado, sabe? Então, todas essas técnicas, elas são importantes para a gente conseguir converter mais leads. Gatilhos importantes também, gente. Nunca marquem, nunca achem que vocês vão sair de uma cold call, assim, vendendo um projeto de vocês. Esse primeiro contato é para vocês gerarem senso de urgência, falar, pô, seu licenciamento ambiental tá para vencer, hoje já tá vencido. Vamos aqui que a gente consegue, tipo, te ajudar, sabe? Vamos marcar um momentinho para a gente explicar como a gente consegue resolver esse seu problema, sabe? Então, é super importante ter esses gatilhos e o pessoal de comercial consegue ajudar muito nessa estruturação, assim. Mas quando a gente fala de estruturação, é importante também que, por exemplo, o pessoal de estratégia esteja, tipo, dentro disso, para isso acontecer. No meu caso, assim, na minha J, quem era responsável por estratégia era o pessoal de vice-presidência, era onde ficava a construção de estratégia e tudo mais. Então, eles foram fundamentais, assim, para a gente definir as OKRs que a gente ia ter. Então, assim, tenham trabalho com métricas. Porque se vocês não trabalharem com métricas, com OKRs, com KPIs, vocês não vão conseguir ver as conversões, vocês não vão conseguir entender também se vocês estão alcançando o objetivo de vocês, se está longe, se está perto, se está sendo de sucesso, se não está, se a gente tem que modificar o caminho. E assim, uma coisa que a gente precisa ter no MEG é errar rápido para consertar rápido. Porque a hora que vocês vão ver, gente, vocês já estão no segundo semestre do ano. E a meta, tipo, vai indo e a gente precisa bater a meta. Então, é super importante que o pessoal de VP entenda e acompanhe isso, sabe? Acompanhe o sucesso ou não daquilo que está sendo executado, assim. Não é uma coisa que é só do comercial. Não pode ser. Super importante também, para isso, na época, eu era presidente, né, da EJ e eu tive que ter um relacionamento, assim, muito importante, institucional, governamental. Então, assim, parcerias era algo que ficava dentro da presidência, então era da minha responsabilidade. Nessa época eu tive que, assim, que melhorar muito a questão do relacionamento institucional e o porquê relacionamento institucional, né, com a universidade. Eu precisava muito do apoio dos professores, então
Vocês vão ver que na ambiental, assim, é um lugar onde a gente consegue potencializar muito as vendas a partir de relacionamento institucional, porque tem muita indicação. E se os professores, eles são as pessoas que sempre recebem e que sempre sabem a demanda, assim, de quem está precisando de projeto, enfim. E na época isso foi importante porque eu contei assim para a professora, né, que a gente estava começando a prospectar. O PNLA ele tinha sido levado ao ar fazia pouquíssimo tempo. Eu lembro que minha professora ficou muito feliz com ele na época e ela começou a ajudar a gente assim a entender quais eram os licenciamentos que a gente iria executar, qual que era o tipo assim, o que a gente tinha de rendimento assim para conseguir executar mesmo esses licenciamentos, né? Como que a gente conseguia fazer isso de forma assertiva. Projetos, foi entendendo também o como que a gente conseguia melhorar a experiência do nosso cliente ali ao longo da jornada de venda. Então, da gente fazer uma jornada de venda que fosse melhor ainda. E o pessoal de GP, assim, trabalhou muito, muito mesmo, assim, com a parte de gamification. Então, toda a prospecção ela era gamificada para o pessoal, sim, ter muito sangue no olho, né? Além do acompanhamento das diretorias, do acompanhamento, assim, do pessoal que estava trabalhando, até, por exemplo, tinham pessoas que às vezes não tinham um perfil para ligar, né? E aí a gente fala, não, então, já que você não tem um perfil, assim, que você não quer estar fazendo cold call, a gente vai te alocar para qualificar mais leads, porque a gente precisa de mais leads, assim. Então, gente, o que eu falo sobre o licenciamento ambiental? É uma super aposta. É uma super aposta. Para mim, assim, ele é o caminho. Só que, para mim, assim, é algo, assim, a longo prazo também. Não é algo que vocês vão, por exemplo, poxa, tem evento daqui 5 dias, eu vou prospectar e já fechar 3 licenciamentos ambientais. Não, é um processo que leva, tipo, um pouquinho a mais, mas nem tanto também. Então, eu indico muito, assim, que vocês comecem a fazer, que vocês entendam a persona de vocês e que vocês utilizem muito desse senso de urgência. Então, quando eu falo, assim, entender a persona, poxa, entenda o qual que é a segmentação que você está prospectando, né? A tipologia. Entenda o porte da empresa. Tipo, poxa, ela geralmente está há quanto tempo no mercado? Qual que é o perfil do empreendimento? É mais conservador? É mais inovador, né? Então, mais tradicional. Então, entenda muito isso para vocês prospectarem de forma mais assertiva. Show? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Mas qualquer coisa vocês vão falando aí no chat. Vou seguir aqui para o próximo, né? Então, mostrei para vocês o PNLA. Super legal, então eu indico que vocês entrem depois, vocês vão lá fazendo as pesquisas, pegando esses leads. Gente, para mim isso daí é o ouro, assim. E para mim uma outra coisa que na época minha EJ, assim, faturava bastante assim, em relação a isso, era com editais e licitações. Hoje em dia eu nem falo mais nada assim, porque minha EJ acabou dando, tipo, faz bastante tempo, né, que eu saí da EJ, saí em 2021. Então, hoje em dia, assim, acho que é difícil vocês trocarem bentes, assim, com eles, porque eles deram uma grande enfraquecida, muita gente acabou saindo da EJ, quase acabou fechando, assim. Então, hoje em dia eles estão com a meta bem baixa, mas eu participei, assim, do maior faturamento da EJ ali, quase 60 mil reais, e, assim, parte era também de editais e de coisas assim que a gente participava. Então, teve até um edital que a gente foi contemplado em 2021. Era um edital assim de prefeitura de 40 mil reais, assim, sabe? Então, para mim também um outro caminho muito legal de vocês irem são editais. Tá, vamos lá. O que a gente tem que entender sobre editais, né? Basicamente, um edital, ele é um documento, algo que é publicado, né? Isso aqui também serve um pouco assim para licitação, mas eu vou falar mais focado para edital mesmo. Um documento que ele é publicado e geralmente, às vezes,
ele pede um projeto para ser executado, em troca disso, o faturamento que você acaba recebendo ali. Gente, tem muitos editais que acontecem, muitos mesmo, assim. Minha J, ela participava todo ano de uma empresa que não sei se vocês já ouviram falar, chama Mosaic Fertilizantes. Todos os anos, essa empresa, ela publica, tipo, editais, assim. E a gente acabava participando, assim, e era super legal, porque o faturamento também era alto. Mas o que eu queria trazer para vocês? Existem editais de empresas, editais de prefeitura, editais, tipo, pelo Brasil como um todo. E aí eu queria até mostrar para vocês uma plataforma que também é super legal, que se chama Prosas. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu estava com um aqui aberto em específico. Deixa eu carregar aqui. Mas, basicamente, essa plataforma, vocês conseguem... É um site, assim, na verdade, vocês... Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ele acabou saindo. Aqui foi. Basicamente, essa plataforma é super legal. A gente consegue ter acesso a diversos editais que, tipo, foram publicados aí pelo Brasil. Então, de prefeitura, de empresa, de tudo, assim, que está rodando. E o interessante é que tem muitas coisas da área ambiental. O que são esses editais, né? Esses editais são projetos que às vezes a gente tem que construir, que a gente tem que entregar. Em troca disso, a gente vai ter lá tal faturamento. Então, por exemplo, quando a gente até vê aqui, né? Você fala, quero gerenciar o investimento social da minha empresa, organizações públicas. Na verdade, aqui a gente consegue pesquisar esses editais. Então, aqui, se vocês verem, a gente vai ver que tem um monte de edital. Tem edital, por exemplo, cultura e artes, meio ambiente. Esse aqui, por exemplo, contempla o meio ambiente. Vamos colocar aqui, meio ambiente. Tem diversos aqui. Tem esse aqui que eu tinha visto, né? Da Ambev. Então, depois vocês podem, tipo, clicar e entender um pouquinho mais o que ele pede. Geralmente, não são coisas muito específicas, sabe? São, tipo, eu vou dar um exemplo, assim. Em 2021, quando a gente foi submeter um edital da prefeitura, minha J, por exemplo, o edital da prefeitura, ele falava sobre projetos que conseguissem impulsionar a cidade no processo de pós-pandemia. Essa era, tipo, a temática do edital. E aí a minha J, tipo, colocou lá, submeteu o projeto e tal, escreveu um edital. Então, como que é escrever um edital, né? Ele tem toda a formatação, os pré-requisitos, tudo, mas ele é como se fosse um projeto, assim, sei lá, acadêmico, digamos. Então, ele tem toda aquela formatação, assim, bem ABNT, né? Então, tem que ter uma introdução, tem que ter os materiais que vai utilizar, as motivações, o quanto de financeiro que vai estar utilizando para aquilo. Então, a gente tinha que destrinchar tudo isso. E o nosso projeto, basicamente, era muito simples na época. Tipo, a gente falou que o nosso projeto era fazer a entrega, né, fazer a implementação e instalação de composteiras em casas de recuperação, sabe, lar de idosos, lar de crianças também. A gente ia instalar composteiras e hortas verticais e realizar a educação ambiental nesses lugares. E também fazer a instalação também de hortas comunitárias em bairros mais carentes. E aí, a partir disso, as pessoas iam poder, né, enfim, pegar dos alimentos ali que eram produzidos e tudo mais. Então, era isso que a gente ia executar. E foi algo assim que a gente foi contemplado em R$40 mil. Né? Então, para a gente foi muito assertivo na época, assim, foi um projeto bem interessante. Outros também que a gente foi contemplado, como da própria Mosaic, que eu acabei citando para vocês, que aí já era um processo diferente. Mas o que eu queria falar para vocês sobre isso?
cada edital, ele tem um objetivo e tudo mais. E nem sempre, assim, vocês vão precisar ter ideias mirabolantes para, por exemplo, submeter um edital. Aí que vem, né, o porquê de ter parcerias estratégicas. O da Mosaic, por exemplo, quando a gente submeteu lá, não era um projeto que a minha J tinha escrito. Era um projeto que uma professora da UFTM tinha escrito há um tempo já. E a gente sabia que ia ser legal, porque o da Mosaic já tinha uma temática em relação à água. E a gente sabia que o projeto dela era muito legal, que falava de como melhorar a saúde de um determinado rio lá, como melhorar, enfim, os parâmetros de qualidade da água a partir da folha da moringa. Não sei se vocês já ouviram falar, que é de uma árvore, né? E aí, basicamente, essa folha, ela conseguia reter metais pesados. Então, tipo, era super legal, assim, a temática. A gente submeteu e a gente fez uma parceria com a professora. Então, parte do faturamento que a gente recebesse ia ficar para a nossa EJ, para a gente fazer, enfim, o que a gente quisesse. E a outra parte a gente ia fazer de doação para a universidade, para comprar equipamento, enfim. Então, foi uma parceria que a gente fez, porque o dinheiro todo a gente ia receber. É tipo um prêmio, assim, né? E foi muito legal isso daí também. Então, o que eu indico, assim, para vocês? Que vocês busquem esses editais também, porque o faturamento é sempre muito alto, sabe? Esse da Mosaic, por exemplo, o faturamento, eu acho que, se eu não me engano, foi em torno de 37 ou 38 mil reais, né? Então, foi um pouco menos que esse da prefeitura. Mas, tipo assim, um valor super legal também e que ajuda muito a EJ. E, né, nesse caso aí da Mosaic, por exemplo, a gente só teve que submeter, que era só colocar, tipo, se inscrever no edital, colocar os documentos que precisava, sabe? Então, para isso, o que é importante? Que vocês tenham essas parcerias estratégicas, sabe? Que vocês tenham um relacionamento bom com professores, com a faculdade, que vocês também tenham essas coisas mais escritas, mais organizadas. E, além disso, atenção, CLJ, super importante. EJs que têm regularidade, isso é mega importante, porque para participar de edital precisa ser regular, assim. Então, tomem muito cuidado com isso também. Coisas que são legais quando a gente fala disso, tá? Por exemplo, o pessoal de projetos ficava muito responsável por... Tinha uma pessoa do nosso time que só era responsável por procurar esses editais, por fazer mapeamento de edital e submeter, e logicamente, né, que o pessoal de projetos gerenciava quem ia participar e tudo mais, mas tinha uma pessoa específica por buscar esses editais, assim. Então, coloque, às vezes, um mínimo esforço, sabe, de procurar no Google e tal, porque vale a pena. Às vezes, não sei, dependendo do faturamento da EJ de vocês, um projeto desse mata o faturamento do ano todo, e é tipo assim, pô, é dinheiro entrando, sabe? Muito bom. Então, é algo que eu falo muito e que eu vejo que também é uma ótima proposta, assim. Logicamente, nunca dependam só disso, sabe? Mas essa é uma grande porta, assim, para se investir. E licitações também, eu acho que também é um outro processo que funciona muito. Tem plataformas de licitação, de busca por licitação. Então, direcionem esforços para isso também, porque funciona e quando pegar o jeito, passa, assim. É muito bom. E detalhe, gente, eu lembro que na época isso foi tão bom, assim, sabe? Esses editais, eles eram tão bons, porque a gente acabava tendo bastante faturamento na EJ, a gente melhorava muito a vivência empresarial dos nossos juninhos, sabe? Então, todo mundo sempre em evento, ia fazer os nossos gamifications, todos eles, assim, os membros ganhavam bonificação e ganhavam presente e ganhavam muita coisa legal, sabe? Isso daí motivava muito o time. Então, o faturamento da EJ, ele motiva muito o time também. E aí, mostrei o process para vocês, então vale super aí a pena dar uma conferida na plataforma. Queria falar com vocês também sobre produtos, tá? Então, produtos é também uma forma legal da gente conseguir melhorar, assim, o faturamento na EJ, só que, geralmente, produtos têm um ticket médio muito menor. Então, a gente falou sobre, licenciamento, tem ali entre 3, 4, 5, 8 mil reais. Editais, geralmente é um ticket médio bem mais alto. E produtos, geralmente, é algo bem mais
baixinho ali. Isso daqui qual é a técnica de vendas que a gente precisa ter em cima disso? É importante vocês entenderem que muitas das vezes, gente, um produto de vocês, ele não vai ser o objetivo principal da venda de vocês, assim. Pô, quem tem a meta aí de 50 mil reais no ano, de 80 mil reais, de 100 mil reais, não vai conseguir bater a meta vendendo composteira, vendendo horta vertical. Não vai. Mas a horta vertical, a composteira, o e-book, ele pode ser o quê? A porta de entrada do seu cliente para dentro da sua EJ. Então, geralmente, isso às vezes é técnica de muitas empresas. É a técnica para ele abrir, conhecer e saber que o trabalho de vocês é bom. Ou começar, né, ter esse contato com vocês e saber de outros projetos que vocês vendem. Então, quando a gente fala de produtos, a gente está falando de, logicamente, tipo assim, coisas que a gente vai vender, que a gente vai ter um lucro e tal, que vai ser legal, mas não que isso vai ser o objetivo principal, sabe? E o que é importante quando a gente fala sobre esses produtos? Eles precisam ser escaláveis. O que são coisas escaláveis? No MEG, a gente fala que produtos escaláveis são coisas que a gente consegue vender de forma rápida, tipo assim, sem ter muito esforço. E esse tipo de produto aqui é geralmente coisas que às vezes a gente só tem pronto. Às vezes a gente só tem que fazer o contrato com o cliente e mandar esse produto para ele, sabe? Como que a gente consegue vender esses produtos? Não sei, tem alguém aí que vende composteira, horta vertical? Como que é? Podem ir falando aí no chat. Mas, gente, isso aqui é uma das coisas que não precisa ser o objetivo principal de vocês, mas é bom de vender também. Composteira é muito bom, velho, de vender. Por quê? Isso aqui, a gente não precisa pegar e falar assim, ai, nossa, vou ter que achar um fornecedor necessariamente. Não, para vocês terem noção, na época que eu vendia, que a minha J vendia composteira e horta vertical, a gente não tinha nem contato com essas hortas. A gente comprava do Mercado Livre e a gente comprava no Mercado Livre e entregava na casa do cliente. Para vocês terem noção, a gente não tinha esse contato, sabe, do produto com a gente só mandava para casa do cliente. Nossa, Lê, mas como que vocês faziam para ter uma proposta de valor com algo que já está no Mercado Livre, o cliente ele pode ir lá e comprar? Pô, vocês já tiveram composteira? Composteira é algo que, beleza, para quem não conhece, a gente vai lá, a gente pode inserir, colocar dentro da composteira resíduos orgânicos, as minhocas vão lá comer, né, esses negocinhos, e vai sair o humus da minhoca, que depois vai gerar o adubo, que vai colocar nas plantas e tal. E aí tem o sólido e o líquido. E é basicamente isso. A gente inseria, para trazer uma proposta de valor, a educação ambiental. Então, como é algo que é, tipo, com minhoca e tudo mais, geralmente as minhocas, elas são sensíveis. Então, não é qualquer coisa que você pode pôr dentro de uma composteira. Não é qualquer coisa que você pode pôr dentro da composteira que você vai ter um adubo bom. Às vezes o adubo vai ficar num pH ruim lá, que não vai ser bom para suas plantas, por exemplo, sabe? Então, a nossa proposta de valor era que a gente vendia sua composteira, mas a gente também te dava educação ambiental. A gente dava todos os materiais que você ia precisar e, além disso, a gente fazia o acompanhamento com você por um período ali de 60 dias, ou depois, se o cliente quisesse mandar mensagem, tirar dúvida, a gente ia ficar sempre à disposição dele, sabe? Então, era algo que fazia muito sentido para as pessoas, que a gente prospectava, e era muito bom. E a gente prospectava, tipo assim, leads aleatórios, porque qualquer pessoa pode ter isso. E realmente, a gente chegou uma época que a gente prospectava, tipo, e-mails da faculdade, a gente prospectava escola, porque a composteira ela é super, como posso dizer, lúdica, dá para ensinar as crianças e tudo mais. A gente prospectava restaurante, empresa. Então, para vocês terem noção, era o tipo de coisa que a gente sempre vendia na semana do meio ambiente, sabe? As escolas adoram ter esse tipo de coisa. Tipo, vamos montar uma horta vertical, vamos montar uma composteira. E aí, logicamente, aí que a gente entra no upselling e no cross-selling. É exatamente aí. Poxa, a gente pegou e pensou aqui num combo que a gente consegue fazer, por exemplo, te vender tantas composteiras por 3 mil reais.
Então, o que era R$ 300, agora não vai ser mais R$ 300, vai ser R$ 3.000, sabe? Uma coisa que a gente fazia bastante era implementar isso, a educação ambiental. E não sei se vocês já viram, assim, mas tem empresas que gostam muito de levar, por exemplo, a Semana do Meio Ambiente. Vamos ter um momento aqui para falar sobre conscientização dos colaboradores, e aí no final eles vão, tipo, sei lá, plantar alguma coisa. Esse tipo foi coisa que a gente vendeu bastante na época da minha J. A gente vendia muito, então a gente ia lá nas empresas, a gente fazia uma apresentação mais tipo de conscientização ambiental. No final, a gente construiu uma horta, a gente construiu uma composteira, né? Então, a gente ia, tipo, fazendo combos assim, que na hora que ia ver, tava vendendo, sei lá, 10 composteiras, sabe? Isso para restaurante também era uma pegada super legal. E ponto legal de produtos também, quando a gente fala de composteira, horta vertical, tudo isso. Gente, coisas veganas, vegetarianas. Então, restaurantes veganos e vegetarianos, a gente tinha uma super proposta em cima disso. Então, poxa, você vai lá, tipo, já oferece para o restaurante que o restante dos resíduos orgânicos que ele tem ali no restaurante dele, ele consegue colocar isso na composteira e, sei lá, o adubo que produz ali, ele consegue dar de brinde para os clientes dele. Isso entra muito o quê? A persona. O pessoal que, por exemplo, geralmente tem um restaurante vegano, vegetariano, o pessoal que frequenta esse tipo de lugar também tem uma conscientização ambiental maior, geralmente tem isso no dia a dia. A gente tinha uma parceria também, para vocês terem noção, legal com esse tipo de restaurante, que se eles acabassem vendendo composteira, a gente dava uma parcela, um faturamento para eles. Então, sabe, a gente ia vinculando várias coisas em cima disso. E isso ia, de fato, aumentando muito nossas vendas, assim. Então, o que eu falo para vocês? Criatividade para pensar em upselling, cross-selling. E o que eu falo também, outra dica super legal disso, tá, gente? Muito bom para fazer ação colaborativa. Uma coisa que a gente fazia, eu tinha várias parcerias com EJs de ambiental, enfim, outras EJs de biologia, onde uma entregava o produto e a outra executava a educação ambiental, sabe? De fazer o acompanhamento, de ensinar. Então, isso fazia o quê? A ação colaborativa. Então, super legal também. E aí, assim, eu já falei bastante de educação ambiental, mas basicamente a gente... educação ambiental, gente, é fazer um resumo de tudo isso que eu falei para vocês aqui em produto, sabe? Educação ambiental é ensinar tudo que os nossos produtos eles conseguem fazer na prática. Então, tem muita coisa que dá para fazer, muitas empresas que dá para prospectar educação ambiental, sabe? Sempre levem essa proposta, assim, porque hoje em dia a gente tem diversos gatilhos legais. Então, o marketing verde é algo onde as empresas que têm uma conscientização ambiental, que estão querendo diminuir a pegada de carbono, que pensam e têm essas ações, elas são mais bem vistas, assim. Então, é o tipo de gatilho que vocês têm que levar na hora de negociar, de apresentar uma proposta, sabe? Tudo isso é muito importante. E até um outro ponto que eu queria trazer para vocês também, quando a gente fala de resíduos sólidos, assim, hoje em dia a gente tem a política nacional, né, de resíduos sólidos, que fala que todo empreendimento, todo lugar que tem resíduos sólidos que são gerados, eles precisam ter um plano para isso, né? E a gente tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS. Isso, gente, a gente consegue fazer muito, sim, com técnicas também de cross-selling, quando a gente faz, por exemplo, alvará sanitário e coisas assim. Então, a gente consegue vincular essas duas coisas. E é um tipo de como eu falo, de temática, assim, para a gente vender, que a gente tem um público mais fácil para prospectar, sabe? Restaurante, lanchonete, indústrias menores, assim, todos eles precisam desses serviços, assim. Então, se a gente conseguir ter parcerias também que sejam estratégicas para isso, é muito importante.
quando eu falo de parcerias estratégicas, né? Falei muito de ter, tipo, parceria, assim, não parceria, mas ter um bom relacionamento institucional com a universidade, isso aí faz um grande efeito. Mas eu falo disso também, por exemplo, para parcerias com consultoria, sabe? Algumas consultorias, às vezes, não gostam de fazer alguns certos tipos de trabalho. Na época, eu lembro de fechar algumas parcerias onde projetos simples ou, tipo, muito pequenos, assim, que às vezes a consultoria não queria realizar, elas passavam para a gente. E a gente também indicava, ou, por exemplo, projetos que a gente não conseguia realizar como um todo, a gente terceirizava para a consultoria sênior, sabe? O que eu falo, assim, disso de dica, tenha um bom relacionamento com a comunidade de vocês de pós-juniores, porque eu tenho certeza, assim, que os pós-juniores de vocês, eles provavelmente estão em consultorias, em empresas, em lugares que podem indicar vocês. Se vocês têm essas parcerias estratégicas, vocês conseguem melhorar isso, vocês conseguem dar um up nisso, sabe? E uma coisa que eu falo, assim, esses são lugares, assim, onde eu até coloquei aqui errado, mas a gente não precisa ter não são coisas que a gente precisa ter tão a longo prazo, assim, sabe? Coisas que são num prazo, assim, menor até. Vamos lá. Captação de água da chuva também é um outro ponto super interessante. Esse aqui também é algo que vocês conseguem, muitas das vezes, fazer ação colaborativa com EJs da engenharia civil, que vocês conseguem, tipo... E aí que tá, parcerias estratégicas, sabe? Poxa, vou fazer uma parceria aqui com a tal EJ de engenharia civil, toda vez que eles forem, sei lá, fazer, por exemplo, uma planta baixa ou algo do tipo, de um lugar de uma casa, por exemplo, eles podem oferecer a captação de água da chuva como algo que vai deixar, melhor ainda, sabe? A casa deles, a estruturação da casa deles, lugares que geralmente precisam muito disso e que a captação de água de chuva faz sentido para eles, são pet shops, floriculturas, lava-jato, são lugares assim, porque eles têm um alto nível muito alto, assim, de gasto com água, assim, e a captação de água da chuva, ela vai captar essa água e a pessoa ela vai conseguir estar utilizando essa água, assim, para outros lugares que não seja o consumo e coisas do tipo. Então, pensem sempre em parcerias que vão agregar mais valor, que vocês vão conseguir entregar soluções mais completas também, tá? E aí, logicamente, são projetos que a gente consegue aumentar o ticket, assim, dependendo do tamanho, do dimensionamento e, enfim, assim vai. Aí eu acho que também essa aqui pode ser a grande pergunta de vocês, assim, a gente está chegando já no tempo final, tentando dar uma agilizada, assim, mas o produtor rural, né? Esse é um dos pontos que o pessoal mais tem dor e que, assim, poxa, é um caminho muito interessante, mas que é difícil chegar no produtor rural. Todo mundo que mexe com ambiental sabe que é difícil chegar no produtor rural. Tem diversos projetos que a gente sabe que um produtor rural ele precisa e tudo mais. Mas quem que é o nosso produtor rural? Mais uma vez, a gente precisa entender quem que é essa pessoa. O que eu indico, sabe, gente? O produtor rural que a gente vai prospectar, geralmente ele não vai ser aquele cara que, tipo, é o rei da soja, sabe? O rei da soja, ele já tem um CAR, o rei da soja, ele já tem licenciamento ambiental, ele só quer cada vez ganhar mais e mais dinheiro. O que a gente tem que ir no seu José, que tem ali 56 anos, é produtor rural, no máximo ele tem ali, tipo, sei lá, uns 30 alqueires de terra. Então, assim, tomem muito cuidado assim, com a persona que vocês querem prospectar e com tudo isso. Por quê? Porque o produtor rural, ele é uma chave muito boa para a gente alcançar, ele é um caminho muito legal. Só que essas pessoas, geralmente, elas não vão estar vendo o Instagram de vocês. Geralmente, essas pessoas nem sabem o que é uma empresa júnior. Então, para isso, a gente tem que entrar em parcerias que sejam estratégicas.
Por isso, a presidência ou quem for responsável por parceria na EJ de vocês tem que ter um olhar em cima disso, sabe? Tem que ter um cuidado em cima disso. O relacionamento institucional, ele é super importante quando a gente fala da universidade. A prefeitura em si é muito importante, porque a universidade, ela tem geralmente uma cadeira dentro de conselhos dentro, assim, da cidade, né? Ela tem uma cadeira para representar vocês ali dentro, representar a universidade e tudo mais. E se vocês falarem e tiverem esse relacionamento com a universidade, muito provavelmente, quando a universidade estiver representando vocês, assim, nesses conselhos, onde diversas cadeiras, assim, tem diversas cadeiras para várias atuações, assim, da sociedade, muito provavelmente vão falar da empresa júnior, assim, né? E uma hora ou outra o pessoal vai saber quem são vocês, assim. E a prefeitura vai começar a ter esse maior contato com vocês. Mas o que eu gostaria de falar, quando a gente fala de produtor rural, o que vocês têm que atacar são cooperativas. Os leads de vocês, eles estão nas cooperativas. Então, se vocês têm parcerias com cooperativas, muito provavelmente vocês vão conseguir esses leads. Esse é o foco, os leads. E depois, logicamente, melhorar a conversão desses leads e o contato com eles. Por quê? Gente, uma coisa que a gente tem que trabalhar com o produtor rural é a fidelização deles. Então, eles precisam ter uma boa experiência. Vocês vão ver, assim, que vocês vão conseguir entregar, às vezes, uma solução de um valor abaixo do mercado, uma solução que seja mais completa. Então, assim, entendam muito isso e entendam essas dores, essas necessidades do produtor para que vocês consigam fidelizar essa pessoa e que vocês consigam depois vender mais projetos para esse produtor rural, por exemplo. E vamos lá, como que as áreas da EJ elas conseguem se complementar, né? Eu vou um pouquinho assim para cada uma delas, mas a presidência eu falei muito assim, gente. Ela é fundamental para a gente ter parcerias mais estratégicas. A gente tem um funil de parcerias da mesma forma que a gente tem um funil de comercial, sabe? É a gente trabalhar esse relacionamento, trabalhar o pós-parceria, sabe? Ter parcerias que sejam do institucional. Então, quando eu falo institucional, não só a universidade, mas instituições que sejam, por exemplo, sem fins lucrativos, instituições, por exemplo, de meio ambiente também, tem diversas. O governamental, quando a gente fala de prefeitura, gente, vereador, qualquer coisa assim, é muito importante ter esse relacionamento, porque vocês precisam ser vistos, sabe? Agentes do mercado, então, consultoria, laboratório, tudo que consiga diminuir o valor dos custos de vocês, que consiga indicar vocês, porque o final do dia muitas das vezes os projetos são específicos, por quê? Porque eles vão solucionar uma demanda que o nosso cliente tem. E essas consultorias, elas não ficam ligando para ninguém para receber, por exemplo, faz um cara aqui para mim. Não, elas só recebem. Então, se a gente tem um contato com esses lugares, é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma época também, quando eu era presidente, a gente fechou um projeto muito engraçado. Uma empresa, de pivô, sabe? De irrigação, fechou com a gente para a gente só analisar a outorga. Ou seja, tinha uma pessoa do nosso time de projetos que todo dia ele tinha que entrar lá na plataforma de outorga e analisar como que estava a outorga. Se estava aprovado, se estava pendente, se estava em verificação. Era isso, assim. E eles pagaram um bom dinheiro para a gente verificar as outorgas deles, porque como eles tinham muitas outorgas, eles não tinham um braço suficiente para alguém analisar isso para eles. E eles contrataram a gente, terceirizaram isso para a gente. Então, isso daí, é muito legal. Importantíssimo, como eu falei, ter uma atuação na comunidade de pós-juniores, então, receber indicação e coisas assim. Ter um conselheiro multiplicador que seja ativo e, logicamente, né, sempre ter esse cuidado aí com o financeiro também. Vice-presidência, então, tem esse cuidado com os indicadores, como que está sendo o alcance dos indicadores, tratar os dados, para conseguir levar mais insights de melhoria para dentro da EJ, para dentro dos projetos que estão sendo realizados. Gestão de pessoas.
é fazer o acompanhamento ali da diretoria, conseguir entender como que está sendo a motivação das pessoas também com relação a essas estratégias que estão sendo colocadas e levar também insights, né, das estratégias, porque às vezes isso está impactando em alguma coisa do comercial de vocês por conta de, sei lá, de desempenho do time. Igual eu falei para vocês, pô, às vezes tem gente que não vai ser bom para prospectar e às vezes é melhor colocar ela para qualificar um lead, sabe? Projetos, super importante para gerenciar esses projetos já vendidos, mas também buscar outros projetos possíveis, os editais, buscar materiais para submeter eles, entender os processos de licitação, entender editais. E também, logicamente, são pessoas que vão ter que ter um cuidado com a experiência do cliente. Gente, experiência do cliente é tudo, é tudo. Se o cliente ele tem uma boa experiência, ele vai indicar vocês para outra pessoa, porque vocês fazem um valor muito melhor. Se vocês entregam algo completo, ele logicamente vai querer fazer de novo se ele precisar, sabe? E são essas pessoas que a gente corre atrás quando a gente precisa vender. Comercial vai ser a alma de vendas, né? Então, vai trabalhar com muitos dados quantitativos, com a estratégia de vendas junto com o VP, acompanhar esses funis, melhorar a jornada comercial, o pós-venda e, com certeza, a experiência do cliente. O marketing é fortalecer a marca, então, é trabalhar muito, assim, com direcionamento para coisas que vão trazer resultado de fato, sabe? Super importante fazer sempre matrizes de esforço e impacto para as ações que vocês vão ter, poxa, o que mais me irrita é ver pessoal do marketing que só faz arte com Instagram. Marketing não é isso, gente. Marketing é prospectar de forma passiva também. É comunicar, por exemplo, empresas, prospectar pelo LinkedIn, mas acima de tudo, sabe? Que a marca de vocês ela seja uma marca presente, seja uma marca forte, sabe? Que todo mundo escute falar. Então, poxa, tem oportunidade de ir numa palestra. Lembro que uma vez a gente fazia muita live, né? A gente participava de live. O marketing ele tem que buscar essas oportunidades também de vocês se mostrarem para o mercado. E aí, por último, assim, que eu queria falar é realmente disso, assim, vocês precisam se mostrar para o mercado. Tem essa frase aí do Patrick Mansfield, que ele fala que quem não é visto não é lembrado. E realmente, gente, quem não é visto não é lembrado. Se vocês estão a todo momento, todo mundo fala de vocês na faculdade, todo mundo fala de vocês, assim, em grupos de ambiental e coisas do tipo, muita indicação chega, muita coisa chega, e os projetos eles vão tendo mais qualidade, vai fortalecendo a marca de vocês. Então, queria deixar muito essa mensagem. E, por fim, sei que é muito difícil, assim, né? Não é fácil estar aqui no MED, precisa de muita coragem, assim, para estar aqui. Inclusive, a mensagem, né, desse ano do MED aí é ter a coragem, assim, de agir mesmo, porque a gente precisa agir, porque senão, gente, nada faz sentido. Quando vocês forem para o mercado de trabalho, ninguém quer saber de qual time vocês foram, de qual diretoria vocês eram. Tipo, ninguém tá nem aí para saber. O pessoal quer saber o que você tem de experiência, sabe? Então, aproveitem muito isso aqui. Tipo, vivam o MEG. E lembrem que o nosso primeiro compromisso, assim, é com o nosso país. A gente tem um país, assim, que seja mais empreendedor, que seja cada vez, enfim, mais educador, mais competitivo, todos os pilares do MEG que a gente conhece. Então, é isso, vivam o MEG, porque pode ter certeza, assim, que vocês vão ter muita experiência aqui dentro, e então não só passem por ele. Queria deixar aqui, né, meus contatos também para vocês, então podem me chamar, pode, enfim, trocar ideia, enfim, o que vocês quiserem depois. Deixei também aqui, gente, um QR Code, por favor, acessem e deixem aí a nota de vocês. O que vocês acharam da pauta? Pode falar, não gostei, achei péssimo, não me ajudou em nada. Né? Só cuidado com a comunicação também, gente. Não violenta. Mas é isso, gente. Espero que tenha agregado um pouquinho para vocês. Tem muita coisa para falar, sabe? Hoje acho que deu só para dar uma pincelada, assim, mas espero que vocês
tenham aprendido um pouquinho. E, o pessoal do No Sul aí, me deixa uns 5 minutinhos só para a galera fazer alguma pergunta, por favor. Não sei se a galera tem dúvida, né? Fechou. Então, muito obrigado, Letícia. A gente pediu para você trazer uma pauta, você trouxe uma aula pra gente. Então, foi bem completa e abrangeu muita coisa. Muito obrigado, foi incrível. Galera, duas coisinhas. Primeiro, responda um formulário de NPS, tanto pra gente poder ter essa avaliação, quanto pra gente poder passar esse feedback pra Letícia depois. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no chat pra ler e poder responder pra vocês. Então, bom, enquanto ninguém manda nada ali, eu tenho sim, na verdade é mais um pedido, não uma pergunta. Lê, se você pudesse dar um conselho pra galera depois da pauta, qual seria esse conselho? Beleza. Gente, eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje, assim, quem tá perdido, não sabe como, poxa, tem uma meta grande para alcançar, não sei como, minha EJ é da área ambiental, muito difícil de prospectar e tal. Gente, meu primeiro conselho seria: façam uma imersão e entendam quais áreas vocês vão, tipo, colocar esforços em cima, sabe? Façam matrizes de esforço e impacto, entenda o que é que vale a pena, o que é que não vale, quais ações que vocês vão ter a curto prazo, quais ações que vocês vão ter a longo prazo, né? Então, não tenham coisas só a curto prazo. Às vezes no MED a gente acha que tudo é para ontem, a gente quer resultado amanhã, mas tenham os dois, tenham resultados para amanhã, mas tenham resultados para daqui a um tempo. Porque é assim que a gente vai conseguir manter constância, sabe? Não dependam só de um tipo de projeto, não dependam só de produtos, gente. Isso é o maior tiro no pé que vocês vão ter, assim, sabe? Nunca dependam de produtos. Dependam de soluções maiores, de soluções mais robustas. E para isso a gente precisa ter o quê? Estratégia a longo prazo. Então, outro conselho que eu daria é: façam uma imersão e construam os OKRs de vocês e a estratégia que vocês vão rodar e como cada diretoria vai estar trabalhando em prol desse objetivo, sabe? Beleza, fechou. Muito obrigado, Lê. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Acredito que não, você foi respondendo ali o que tinha. Se vocês quiserem também, gente, se vocês quiserem, tipo, sei lá, fazer algo mais específico, uma pergunta mais específica da EJ também, de alguma realidade, podem falar, tá bom? Se não, Então vamos dar mais ali 2 minutinhos para ver se alguém tem alguma pergunta. Mas, pô, Lê, se puder voltar pro seu contato, por favor. beleza. Então, enquanto isso, muito obrigado, Lê, por acertar o nosso convite, por estar aqui numa quinta-feira de noite, dando essa pauta pra gente, por ter toda essa preparação aí, né? Porque tem um momento de fazer slide, de ensaiar essas coisas. Então, muito obrigado por ter esse carinho. E, bom, acredito que ninguém tem nenhuma dúvida. Não é isso, então, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. E qualquer coisa, é só me chamar lá. Fechou? Tchau, gente, e até mais. Até mais, Lê. Então, é isso, gente. Finalizamos aqui e nos vemos amanhã.